O amor de Deus. João capítulo 3, versos 16 a 18, diz assim a palavra do Senhor: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Um pastor que viveu lá no passado, irmão, chamado Hayden Wilson Tozer, em um livro de sua autoria e que ficou intitulado Mais Perto de Deus, ele escreve sobre, dentre outros atributos de Deus, sobre o amor de Deus. E é tão profundo aquilo que ele escreveu, que eu confesso para os irmãos que a minha vontade era de trazer o texto na íntegra, para ler todo o texto para os irmãos, mas é um texto, não é um texto grande, mas para esse momento aqui, a gente fazer uma leitura dele, ele acaba ficando demasiadamente grande, porque o espaço e o tempo que tenho para esse sermão não permite uma leitura daquele tamanho. Então, eu quero presentear os irmãos com apenas um trechinho, e eu escolhi a parte onde ele diz que, prestem bem atenção os irmãos, sendo Deus autoexistente, o seu amor não teve início. Sendo eterno, o seu amor não pode ter fim. Sendo infinito, não tem limites. O seu amor é o mais alto grau concebível de pureza imaculada. Sendo imenso, o seu amor é um mar incompreensivelmente vasto, profundo e sem praia, perante o qual nos ajoelhamos em jubiloso silêncio, e do qual a mais sublime eloquência se retrai, confusa e envergonhada. Porém, se quisermos conhecer a Deus e para o bem do próximo contar o que sabemos, temos que falar do seu amor. Todos os cristãos já tentaram, mas nenhum conseguiu fazê-lo perfeitamente. Não posso fazer justiça a esse maravilhoso tema, da mesma forma como uma criança não pode agarrar uma estrela. Todavia, a criança poderá chamar a atenção sobre a estrela se esticar os braços para ela, podendo até indicar a direção em que teremos de olhar para vê-la. Assim sendo, enquanto estendo meu coração em direção ao alto e brilhante amor de Deus, alguém que nunca antes teve conhecimento desse amor poderá animar-se a olhar para cima e ter esperança. Então, irmãos, o nosso assunto hoje também é esse, o amor de Deus, que é incompreensível, nós não podemos compreender, é o que diz Tozer no seu escrito. E se Deus, irmãos, me conceder o privilégio de ser um instrumento para fazer com que você olhe para Ele, atentando com seriedade sobre o que Ele diz em sua palavra, sobre o seu amor, então eu vou me dar por satisfeito. E por isso eu quero que o irmão preste bastante atenção sobre o que a palavra de Deus diz sobre o seu amor. Atente com seriedade, observe atentamente as importantes verdades pelas quais esse atributo de Deus, que é o seu amor divino, o seu amor, está envolvido. Clareando mais ainda, eu quero que você preste bem atenção, atente para o fato de que o amor que Deus tem por você é um amor tão grande que é impossível a nós dimensioná-lo, medi-lo, e que por amar você, Ele deu, como diz João, aqui no texto que lemos, o seu unigênito Filho para salvar você. Mas eu quero que você atente também para um outro fato,
que é deliberadamente ignorado por milhões e milhões de pessoas, que é o fato de que, apesar de todo o amor que Deus tem por você, Ele só vai salvar você se você crer nele, porque conforme nós vamos falar daí a mais um pouquinho, o amor de Deus, apesar de ser grandioso, Ele não anula a sua justiça. Então eu quero que você preste bastante atenção. A primeira coisa na qual eu quero que você preste bastante atenção, tendo como base esse texto que nós lemos inicialmente, é que o amor de Deus faz com que Ele não se importe de humilhar-se a si mesmo. O texto fala sobre humilhação, a humilhação pela qual Jesus passou. Antes de falarmos propriamente sobre a humilhação a qual Deus se submeteu, olhando para esse texto, é preciso falar sobre a divindade de Jesus. Por quê? Porque é preciso que esteja bem arraigado na nossa mente o fato de que Jesus é Deus, uma vez que a humilhação sobre a qual nós falaremos, atribuindo-a a Deus, não foi Deus na pessoa do Pai quem sofreu, foi Deus na pessoa do Filho, foi Jesus. Então é importante que esteja arraigado na nossa mente esse fato de que Jesus é Deus. Jesus é Deus na pessoa do Filho. Assim nós aprendemos na palavra. A doutrina da Trindade é uma doutrina bíblica, através da qual nós aprendemos que há apenas um Deus, mas nesta unidade divina há três pessoas iguais eternas entre si, idênticas em substância, uma só em substância, mas distintas em existência. Então o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Há um só Deus, mas Ele se manifesta nessas três pessoas. Acerca disso, irmãos, nós lemos lá em João capítulo 1, verso 1, sobre Jesus. Diz lá João que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E esse Jesus, irmãos, que é Deus, Ele não se importou de humilhar-se a si mesmo em nosso favor. E Ele não importou de humilhar-se a si mesmo porque Ele nos ama. Ele não importou-se de se humilhar por você, porque Ele ama você. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, falando sobre Jesus, diz que Ele mesmo, Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e depois de achado na forma de homem, Ele humilhou-se ainda mais a si mesmo, sendo obediente até a morte. E não foi uma morte qualquer, diz o texto, foi morte de cruz. O apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo aos Gálatas, ele diz que Cristo, Ele nos resgatou da maldição, fazendo-se Ele mesmo maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então esse Deus, irmãos, que é onipotente, esse Deus que pode, conforme se expressava Tozer lá no passado, fazer qualquer coisa difícil com a mesma facilidade com que Ele realiza as coisas mais simples. Não existe difícil para Deus. A coisa mais difícil é para Ele tão simples quanto a mais simples. Esse Deus que tem em suas mãos todo o poder do universo, esse Deus cujos atos, todos eles, são feitos sem nenhum esforço. Haja visto a história da criação, como nós temos relatado em Gênesis, esse Deus que não desgasta a sua energia, que não precisa recuperar forças, que não precisa buscar fora de si mesmo nenhuma renovação de poder, porque todo o poder está plenamente nele contido. Esse Deus não se importou de humilhar-se a si mesmo, por amor a você. É o que diz João, capítulo 3,16. Esse Deus, irmãos, que é santo, esse Deus que é puro, não um pouco puro, e nem mesmo muito puro, mas absolutamente, desmedidamente, infinitamente puro, puro de uma forma tal que não pode nem purificar-se mais do que já é. Esse Deus não se importou
de humilhar-se a si mesmo e levar sobre si na cruz os seus pecados, por amor a você. Esse Deus, irmãos, que é autoexistente, que é autossuficiente, que é eterno, que é infinito, que é onisciente, que é onipresente, e muitas outras coisas maravilhosas mais, que nós levaríamos a noite inteira para falar sobre elas aqui. Esse Deus não se importou de humilhar-se a si mesmo, de tornar-se homem, de sofrer a vergonha da cruz, levando sobre os seus ombros os teus pecados, os teus e os meus, é claro, né? Porque Ele ama você. O amor de Deus faz com que Ele não se importe de humilhar-se a si mesmo. Deus amou, diz o texto, e porque amou, Ele deu o seu Filho unigênito, deu-se a si mesmo na pessoa do Filho. Esse fato, irmãos, ele deveria nos fazer, é um fato que deveria nos fazer. Quando eu estava pensando sobre isso, eu me aventurei a fazer uma pequena lista lá de algumas coisas práticas que esse fato, o fato de que Deus nos ama, o fato de que Deus me ama, né? O fato de que Deus te ama, que ama a nós, o que esse fato deveria nos levar a fazer em termos práticos. E aí eu fiz uma listinha assim, sem pensar muito. Esse fato, irmãos, ele deveria nos fazer, por exemplo, render a Deus o nosso coração. Deveria nos fazer amar mais a Deus do que nós já amamos, e amar também ao nosso próximo. Esse fato de que Deus nos ama e não se importou de humilhar-se a si mesmo por nós, deveria nos fazer olhar mais para Deus. Deveria nos fazer nos envolver mais com as coisas de Deus. Deveria nos fazer cuidar mais acerca dos caminhos que nós estamos trilhando com os nossos pés. Quais são os caminhos que você tem trilhado com os seus pés aí fora, no mundo? Lá na sua escola, lá no seu trabalho, no seu lazer, onde quer que você esteja. Esse amor de Deus, esse fato de que Deus nos ama tanto a ponto de humilhar-se a si mesmo por nós, deveria nos fazer ter mais cuidado acerca do caminho que nós estamos trilhando com os nossos pés. Deveria nos fazer, irmãos, cuidar mais acerca daquilo que nós estamos, por vontade própria, a contemplar com os nossos olhos, cuidar mais acerca daquilo que nós estamos, por vontade própria, falando com os nossos lábios. Deveria nos fazer deixar todo o embaraço, usando agora a palavra bíblica, e todo o pecado, e correr com paciência a carreira que nos está proposta. Buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima, mortificar a nossa natureza carnal, nos despirmos de todos os maléficos defeitos, mundana, carnal e diabolicamente impregnados em nós, e nos vestirmos de todas as qualidades celestiais. E por aí vai. Eu parei aqui a minha lista. Tem sido assim com você? Quando você pensa no amor de Deus, no amor que Deus tem por você, a ponto de não importar-se, de humilhar-se a si mesmo por você, você age dessa forma ou de formas parecidas com estas que citei aqui? Tem sido assim com você? Se não tem sido assim, eu quero lhe dizer que precisa ser assim, e quero desafiar você a que decida que será assim em sua vida, que o amor de Deus será a sua inspiração para viver uma vida santificada, uma vida cada vez mais consagrada ao Senhor. Essa é a primeira coisa na qual você deve prestar bastante atenção. A segunda coisa, irmãos, na qual nós devemos prestar bastante atenção, você deve prestar bastante atenção, bastante mesmo nessa daqui, é que o amor de Deus não anula a sua justiça. João fala sobre esse amor de Deus dispensado a nós, de forma tão grandiosa, mas fala também, irmãos, às vezes a gente não para prestar atenção nisso, ele fala também acerca de pessoas que não creem. Ele diz aqui que Jesus não veio para condenar, ele diz que Jesus veio para salvar, mas ele diz também que aquele que não crer já está condenado, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. E isso demonstra para nós o fato de que o amor de Deus, apesar de ser grandioso, apesar de ser maravilhoso, apesar de ser indimensionável, não anula a sua justiça.
Um pouco mais adiante, João vai dizer que aquele que crê em Jesus tem a vida. Entretanto, ele vai dizer também, novamente, ele vai repetir, que aquele que não crê tem permanecendo sobre ele a ira de Deus. O amor de Deus não anula a sua justiça. A justiça, meus irmãos, conforme já dizia o pastor citado aqui, Toze, lá no passado, a justiça ela incorpora a ideia de retidão moral, e a iniquidade é o oposto da justiça, é o seu exato oposto. Iniquidade, irmãos, é não retidão, não igualdade dos pensamentos e atos em relação a Deus. Quando os nossos atos e os nossos pensamentos não são iguais aos atos e pensamentos de Deus, aquilo que Ele deseja para nós, nós estamos vivendo em iniquidade, ainda que às vezes aos olhos da sociedade não. O juízo é a aplicação da retidão divina à não retidão humana. O juízo acontece quando a retidão de Deus se encontra ou vem de encontro à nossa não retidão ou à nossa iniquidade. Por isso, irmãos, aqui João diz aqui, está condenado, ou mais adiante, sobre ele permanece a ira de Deus. Porque que ser humano existe, irmãos, que possa resistir a esse confronto da equidade de Deus com a sua iniquidade, a iniquidade do ser humano? Que ser humano que pode resistir? E a aplicação da justiça divina, irmãos, é algo tão terrível que talvez nós só possamos falar dela exemplificando. E um exemplo, irmãos, nós temos na parábola do rico e Lázaro, que foi contada por Jesus e foi registrada por Lucas. Essa parábola, bem conhecida dos irmãos, ela retrata, dentre outras coisas, um homem consumadamente condenado a clamar tardiamente por misericórdia, por uma gotinha de água que fosse, sem o poder receber. Por quê? Porque a equidade de Deus, a retidão de Deus, já havia vindo sobre ele e o havia encontrado em completo estado de iniquidade. E agora então ele estava condenado, consumadamente condenado, tardiamente clamando por misericórdia e por uma gotinha de água que fosse, mas não era mais tempo de ele fazer isso. No Antigo Testamento, em Números 16, nós temos uma história, a história da rebelião de Coré, Datã e Abirão, que também serve bem de ilustração daquilo que nós temos dito aqui acerca da aplicação da justiça divina, apesar do seu amor por nós. O final da história desses homens, irmãos, e de outros que os acompanharam, na rebelião é assim narrada: e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Coré e a toda a sua fazenda. E eles e tudo o que era seu desceram vivos ao sepulcro. E a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam: para que porventura também não nos trague a terra a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Por quê? Porque a retidão de Deus veio de encontro a eles e os encontrou em completo estado de iniquidade. O amor de Deus não anula a sua justiça. Em Apocalipse 20, irmãos, nós lemos que o diabo, a besta e o falso profeta, é a Bíblia que está falando isso, bem como todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida por terem rejeitado a Cristo e consequentemente rejeitado o amor de Deus, todos estes serão lançados, diz lá, num lugar chamado Lago de Fogo, e ali sofrerão tormentos para todo sempre. O amor de Deus não anula a aplicação da sua justiça sobre aquele que não crê, sobre aquele que não se rende a ele. John Bunyan, irmãos, que viveu lá nos anos 1600, ele escreveu uma alegoria intitulada Visões do Céu e do Inferno. É uma alegoria, uma história, apenas uma alegoria,
Mas uma alegoria, a gente sabe, é um modo indireto de se representar uma outra coisa, ou uma outra ideia. E no caso da alegoria de John Bunyan, irmãos, ele está representando a verdade bíblica acerca do céu e do inferno, através da história fictícia de alguém a quem ele denominou Epenetus. Era um nome comum na época, na sua localidade, né? Se você tiver um filho amanhã ou depois, pode colocar esse nome também, se quiser, Epenetus, né? Ele deu o nome do personagem do livro dele lá. Nessa alegoria, irmãos, há uma parte em que uma alma perdida, existe uma partezinha lá em que uma alma perdida, já no inferno, fala sobre os sofrimentos dali. Veja o que ela diz, eu vou ler para os irmãos, coloquei aqui um pedacinho. Eu quero que você preste atenção no que eu vou ler, lembrando que é ficção, é uma alegoria, mas é ficção baseada em verdades bíblicas. A mensagem é verdade, os personagens são fictícios, os acontecimentos são fictícios, mas de acordo com aquilo que nós encontramos dentro da palavra. Veja bem o que diz essa parte. Uma alma perdida lá no inferno, sofrendo, falando sobre os sofrimentos dali. Ele diz assim: nossos sofrimentos nesse calabouço infernal são de dois tipos. Vejamos o primeiro. Primeiro é aquilo que nós perdemos quando viemos para cá. E aí ele cita algumas coisas. Primeiro, neste lugar sombrio de sofrimento e tristeza, nós perdemos a presença do Deus bendito. É verdade bíblica isso daí. É isso que transforma esse calabouço em inferno. Se pudéssemos ver o rosto de Deus, pelo menos durante um instante, e receber qualquer favorzinho dele, já seria muito tolerável aqui. Mas esse é o nosso destino, afastado dele eternamente. Segundo, com a nossa vinda para cá, perdemos a comunhão dos santos. Aqui a nossa única companhia é a presença dos demônios atormentadores. Terceiro, aqui nós perdemos toda a esperança de ir para o céu, o lugar de onde vem toda a felicidade. Há um abismo enorme entre nós e o céu, um abismo que somos incapazes de transpor. Não é isso que diz a Bíblia? É verdade bíblica. Quarto, o que piora mais ainda a nossa desgraça: acabou toda a nossa esperança. O homem mais miserável sobre a terra ainda tem esperança, mas nós aqui não temos. Só esta falta de esperança é castigo de sobra para as nossas almas desgraçadas. Agora vou lhes dizer o que nós padecemos. Primeiro o que perdemos, agora o que padecemos neste lugar. Primeiro, os nossos tormentos são muitos. Na terra as pessoas podem sofrer de uma ou duas coisas de uma vez. Aqui nós sofremos de muitas. Se alguém sofresse com gripe, com enxaqueca, cálculos renais e reumatismo, na mesma hora, se julgaria dos mais infelizes. No entanto, tudo aquilo é como a picadinha de uma pulga, em comparação com o que sofremos neste lugar. Estamos no inferno, lugar em que o fogo não se apaga. Estamos num lago de enxofre que tira o nosso fôlego, mas não deixamos de existir. Os tormentos, número 2, são onipresentes. Atormentam todos os membros do corpo e a alma simultaneamente. Nas doenças terrestres, nem todos os membros são atingidos. A cabeça pode estar doendo, mas os braços e as pernas estão sãos. A barriga pode estar doendo, mas a cabeça não. Aqui não é assim. Todos os membros do corpo e a alma doem. O olho está atormentado com a visão dos demônios deformados pelo pecado que não saem da sua frente. O ouvido está continuamente atormentado pelos gritos angustiantes dos desgraçados. As narinas ardem incessantemente por causa das chamas sulfúricas, que também criam borbulhas na língua. Aliás, todo o corpo dói o tempo todo por causa dessas chamas. Os próprios pensamentos doem, só de pensar que perdemos eternamente. No que perdemos eternamente, quando teria sido tão fácil escolher outro destino. Outra coisa que torna o sofrimento insuportável é a severidade desses tormentos. O fogo que nos lambe é tão violento que toda a água de todos os mares não seria capaz de apagá-lo. As dores que sentimos são tão terríveis que apenas nós que as sentimos entendemos o que é o inferno. Mais um detalhe sobre o nosso sofrimento é o fato de ser interminável. Além de violento e onipresente, esse sofrimento nunca terá fim. Não temos um segundinho de descanso. Outra coisa que nos atormenta aqui são as nossas companhias. Os demônios atormentadores não nos deixam em paz. Os gritos horripilantes, as maldições, os gritos de dor são a nossa única conversação. A presença desses demônios só serve para aumentar a nossa dor.
A crueldade dos nossos algozes é outra coisa que aumenta os nossos tormentos, pois são demônios. E como se sabe, esta raça não tem dó de ninguém. Aliás, muito pelo contrário, sentem grande prazer em atormentar os desgraçados. Terrível, irmãos, isso? Parece terrível para você? E é terrível mesmo. Preferia não ouvir uma coisa dessas? Muitos, com certeza, preferem não ouvir uma coisa dessas. Mas nós precisamos ouvir. E precisamos falar, porque a Bíblia fala sobre isso. Deus, irmãos, pela sua palavra, nos alerta quanto a esta realidade. E ai de nós, se deixarmos de avisar as outras pessoas. Ao profeta Ezequiel, Deus já dizia lá no passado: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás as palavras e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não o avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que o justo não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. A Bíblia fala sobre essas coisas, por isso a gente precisa falar, a gente precisa ouvir. Por isso eu comecei dizendo que que se Deus me conceder o privilégio de pelo menos fazer com que cada um de nós aqui atentemos para aquilo que a Bíblia fala sobre o amor de Deus, e uma das coisas que ela fala é que o seu amor não anula a sua justiça, e eu me darei por satisfeito. Que fiquem bem claro então, irmãos, na mente de todos nós: o amor de Deus não anula a sua justiça, e é por isso que João diz que há pessoas condenadas. É por isso que João diz que há pessoas ainda debaixo da ira de Deus, aqueles que não creem em Jesus, aqueles que não estão em Jesus. Entretanto, irmão, João diz também, e essa é a terceira coisa na qual você deve prestar bastante atenção. Ele fala que o amor de Deus faz com que ele justifique aquele que se lança aos pés de Cristo com fé, clamando por misericórdia e perdão. Deus te ama, Ele não se importa de humilhar-se por você, mas o amor de Deus não anula a sua justiça. Se quando a retidão dele vier de encontro a você, encontrar você em completo estado de iniquidade, porque não se rendeu ainda a Jesus, que Deus tenha misericórdia da sua alma. Mas o amor de Deus faz com que ele justifique você, se você se lançar aos pés de Jesus com fé, clamando por misericórdia e perdão. João diz, irmãos, que aquele que crê tem a vida eterna. Ter a vida eterna implica em ter sido justificado por Deus. E na justificação, irmãos, essa doutrina maravilhosa que nós temos apresentada pela palavra de Deus, a justiça de Cristo é atribuída ao pecador que se rendeu a Ele. A justiça de Cristo é atribuída ao pecador que se lançou aos seus pés arrependido, clamando por misericórdia e perdão. Aí, a retidão de Deus vem ao seu encontro, e ela se encontra com a justiça de Cristo na qual você está, e você não é condenado, porque em Cristo você foi
justificado. Em Romanos 4, 25, nós lemos acerca de Jesus Cristo, irmãos, que Ele, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Em Romanos, ou Atos 13, 38 a 39, Paulo, discursando na sinagoga de Antioquia da Psídia, ele assim diz com veemência acerca de Jesus. Ele diz assim: seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este que se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Em alguns trechos de Romanos 8, nós lemos assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo, irmãos, morreu por nós e agora intercede por nós. E se nós cremos nele, se nós estamos nele, ninguém pode ser contra nós, no sentido de ter poder para nos separar do seu amor. Porque em Cristo nós somos justificados dos nossos pecados. A justificação é um ato de Deus que trata da sua relação com o homem. Antes do pecado entrar no mundo, havia uma íntima comunhão e amor entre Deus e o homem. Mas veio o pecado da desobediência, e pelo pecado da desobediência essa relação foi quebrada, e o homem teve que fugir da presença de Deus, é o que diz a palavra de Deus. A justificação, ela é a restauração do homem àquela posição original de comunhão, e ela pode ser definida como uma mudança de estado de culpa e consequente condenação para o estado de absolvição e aceitação. Eu disse absolvição, mas na realidade a justificação é muito mais do que simples absolvição, conforme o entendimento humano. Por que eu digo isso? Porque quando alguém é absolvido em um tribunal, isso significa que foi provado que ele não cometeu crime algum. Não é assim? O sujeito vai para julgamento, no final da veredito está absolvido. Por quê? Porque ficou provado que ele não cometeu crime algum, e então o juízo declara livre de qualquer culpa e pena. Ele não pode ser acusado e julgado novamente pelo mesmo crime sem a apresentação de novas evidências que provem a sua culpa. Contudo, irmãos, não há dúvida da nossa culpa diante de Deus. A Bíblia declara enfaticamente que o homem é pecador e, portanto, culpado diante de Deus. Diante do tribunal de justiça divina, ele está condenado. Mas Jesus Cristo, que foi achado sem culpa alguma, tomou o lugar do pecador lá na cruz e pagou a sua pena, satisfazendo assim as exigências da lei. Então, o culpado é julgado em Cristo e absolvido na base de que a pena foi paga por Cristo. Maravilha, como Deus nos ama, né? Por estar em Cristo, você não pode ser achado com culpa. É por isso, irmãos, que Deus, através do apóstolo Paulo, declara em Romanos 8:1 que não resta mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação para ele. Está em Cristo, não tem condenação. Deus se torna novamente favorável a nós. Efésios 1, versos 6 e 7 nos diz que, segundo a riqueza da graça de Deus, que Ele tornou abundante para nós, nós fomos remidos dos nossos pecados, redimidos pelo sangue de Jesus, e em Jesus nos tornamos novamente agradáveis a Deus. Isso não é maravilhoso, irmãos? Deus perdoa os nossos pecados. Deus elimina as nossas culpas diante dEle. E sabe como que Ele faz isso? Ele faz isso imputando a nós a justiça que não é nossa, mas é de Cristo, conferindo a nós a justiça de Cristo. No Antigo Testamento, irmãos, nós temos a história da libertação de Israel do Egito. 10 pragas terríveis se abateram sobre o Egito. Os irmãos conhecem a história, antes de Faraó deixar ir o povo de Israel. De todas estas pragas, o povo de Israel foi livre, de todas elas. A última das 10 pragas, a da morte dos primogênitos, é especialmente terrível. E a maneira que Deus
se utilizou para livrar o seu povo, fala profundamente ao nosso coração. O anjo da morte passaria naquela noite derradeira do povo de Israel lá no Egito, e cada família israelita deveria espargir nos umbrais e nas vergas das portas de suas casas o sangue do cordeiro que deveria ser imolado naquela ocasião. E em o anjo passando e vendo o sangue, entenderia que aquela casa deveria ser poupada. De forma ilustrativa, irmãos, essa história ela fala profundamente ao nosso coração, porque ela nos faz lembrar que nós, quando eu digo nós, eu estou falando daqueles que um dia se renderam a Cristo pela fé, que se lançaram aos pés de Cristo com fé, clamando com misericórdia e perdão. Esses foram marcados por Deus com o sangue de Jesus vertido na cruz, e estão então, por essa causa, justificados. Quando a retidão de Deus vier, não há condenação, porque ela vem de encontro a alguém justificado por estar em Cristo, porque está em Cristo. E é, irmãos, o amor de Deus que faz isso. Não são os nossos méritos, é o amor de Deus que faz isso. Enquanto eu trabalhava nesse sermão, eu recebi um e-mail do vida.net, um artigo intitulado Esqueceram de Mim, escrito pelo pastor Márcio Tunala, um dos pastores da Igreja Batista do Bacaxeri, em Curitiba. Parte do artigo diz assim: entre muitas notícias que li em um site, uma me chamou a atenção. No dia 3 de agosto de 2008, uma menina de 3 anos de idade foi esquecida pelos pais no aeroporto de Tel Aviv. Segundo o jornal israelense Haaretz, os pais, que têm 5 filhos, embarcaram para Paris no domingo. Segundo o jornal, a menina foi encontrada na loja Duty Free por um policial do aeroporto. Ao identificarem os pais, os policiais ainda levaram a menina para o portão de embarque do voo, mas o avião já havia decolado. Segundo a reportagem, os pais só deram conta da falta da menina 45 minutos depois que o avião decolou, quando foram informados pelo piloto que havia sido avisado pela polícia. Cerca de 2 horas depois, a menina embarcou para Paris em outro voo, acompanhada por uma comissária de bordo. A família, diz lá o Márcio Tunala, dependendo do momento de estresse que vive, pode cometer erros bem mais graves que este, como por exemplo esquecer um bebê no carro, embaixo do sol escaldante, levando a criança até mesmo à morte. Isso já aconteceu inúmeras vezes, infelizmente, mas uma coisa eu sei convictamente: Deus não se esquece de ninguém. A Bíblia tem um texto que afirma isso, Isaías 49:15. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus não se esquece de você, irmão. Ele não se esquece porque Ele te ama. Ele não se esquece primeiro porque Ele não pode se esquecer mesmo. Deus não se esquece de nada, né? Mas esse se esquece aqui no sentido de desamparar. Ele não desampara você. E Ele não desampara você porque Ele te ama. Ele não importou de humilhar-se a si mesmo para manifestar a você o quanto Ele te ama. Mas o fato de Ele te amar não elimina, não anula a sua justiça. Ele, porque te ama, quer salvar você. Mas Ele só vai fazer isso se você crer, se você se lançar aos pés de Cristo com fé, arrependido dos seus pecados, clamando por misericórdia e perdão. Se isso você não fizer, a justiça de Deus vai se abater sobre você de uma forma que você não quer que ela se abata. Mas Deus te ama, Ele quer lhe salvar. Ele enviou o Filho dele, Jesus, mas Ele só vai salvar se você crer, se você der a Ele o trono do seu coração. Baixe a sua cabeça, pense nisso. Eu comecei dizendo que gostaria que você prestasse bastante atenção, atentasse bem para aquilo que de verdade a Bíblia fala sobre o amor de Deus. E eu disse isso, irmãos, porque tem muita gente no mundo que pensa assim:
Deus é amor. De fato, Deus é amor. Deus me ama. De fato, Deus me ama. Mas pensando assim, pensam também, Deus me ama, e porque Ele me ama, jamais, Ele vai fazer comigo, Ele vai deixar que venha sobre a minha vida estas coisas ruins, mesmo estando elas inseridas na Bíblia, mesmo sendo elas palavras ditas pelo próprio Deus, mesmo sendo elas palavras ditas pelo próprio Jesus. Isso não é verdade. A verdade é que Deus te ama sim, que Deus quer te salvar sim, em Jesus. Ele não se importou de humilhar-se a si mesmo, Ele não importou-se de descer da sua glória, de tornar-se homem, viver aqui entre nós, ir à morte de cruz. Ele fez isso para justificar você, para salvar você. Mas você só será salvo se você crer, se você se render aos pés de Jesus. De outra forma, não. O amor de Deus não anula a sua justiça. Aquilo que a palavra de Deus diz, por mais terrível que possa parecer, é verdade. É a verdade. Não aquilo que a gente quer pensar, não aquilo que a gente quer achar. Diante disso, eu quero desafiar você a que renda-se aos pés de Jesus. Jesus ama você, Ele quer salvar você, mas Ele quer que você creia, Ele quer que você entregue a Ele o seu coração.